Alô, alô. Alô. Ai, queremos agora Este é fazer o nosso terceiro clipe em Yeah. português. Vamos falar sobre a revelação de Jesus Cristo. É isso. Aham. Uhum. Mais uma vez, tenha paciência com o nosso português. Sim. Vamos ver se a gente consegue dar a nossa mensagem de jeito que vocês entendam. Vamos confiar no Espírito Santo. Mais nada. Aham. Nossa escritura principal, queres ler? Vou ler Gálatas 1, 15, 16. Yeah. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Quer dizer, pessoas. Uma das coisas que Jesus queria que o homem soubesse é que ele era o Filho de Deus. E no fim, quando ele realmente disse quem ele era, eles acabaram por crucificá-lo. Eles queriam que ele fosse um profeta ou qualquer outra coisa, mas Filho de Deus não, né? E até há escrituras que falam sobre isso. Nós temos aqui escrito nas nossas notas, Mateus 16, 13 e 17. Hoje estamos a falar agora sobre a revelação de Jesus Cristo. Ouçam esta escritura, irmãos. Eu vou ler, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, quer dizer, pessoas, mas meu Pai que estás no céu. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus respondeu, Pedro, tu tiveste esse entendimento, essa revelação, não porque algum homem tenha dito isso, mas porque o meu Pai que está no céu te revelou. Não é interessante? É isso. Ele mesmo. E nós vemos o mesmo acontecer com Paulo. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz uma grande afirmação sobre isso, né? Em Gálatas, deixa-me ver, Gálatas 11, 12, 11, 12. Sim, deve ser isso. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não é tremendo? Paulo era um estudioso, amém. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel e no fim de tanto estudo, tanto entendimento, ele chega à conclusão que quem lhe revelou quem Cristo era foi o próprio Cristo. Jesus. Não foi a revelação dele, como ele afirma aqui, não veio de homem algum. Mas veio através da revelação de Jesus Cristo. Vocês podem pensar assim, isso é uma coisa só para Paulo, né? Mas na verdade, na sua carta aos Efésios, Paulo encoraja o crente a ter essa mesma revelação. Ele ora em Efésios 1:17, ele diz assim: Eu oro para que o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você deseja essa revelação? Irmão, irmã? Vocês desejam essa revelação? Se é assim, vou lhe dizer que você deve estar pronto para abandonar toda a ideia que você já tem do passado, todo o entendimento que tem do passado, conhecimento do passado, para querer abraçar este novo entendimento que nos é ensinado pelo Espírito Santo. Isto é precioso, isto é algo tremendo. Eu vou lhe dizer, quando Deus nos começa a soprar a vontade, a fome de o conhecer, nós devemos tratar essa obra de Deus com grande respeito, reverência, não é? Porque é algo dele. Em Filipenses ele diz que é o próprio Deus que opera em nós o querer e o efetuar. Por outras palavras, é ele que nos faz querer
e fazer as coisas. Portanto, quando Ele sopra sobre nós essa fome de o conhecer, devemos responder e tratar isso Yeah, com com reverência, Yeah. não é? Porque segundo essa escritura em Filipenses 2:13, é Deus que nos dá essa vontade. É O Filipenses querer, 2:13. 2:13, yeah. Ele que opera em nós o querer e o efetuar, né? Segundo a vontade de Deus. Isso faz-me lembrar aqui o Salmo 37:4, que diz assim: deleita-te no Senhor e Ele te dará o desejo Do teu coração. Mais ou menos isso. Muitas pessoas pensam que essa escritura quer dizer que Deus nos dá o que nós desejamos, mas na verdade o que ela está a dizer ele está-se a rir porque eu tenho dificuldade em dizer desejamos. Saiu. Mas na verdade não é Deus dar-nos o que nós desejamos, mas Ele é que põe o desejo em nós. Então, por outras palavras, o que nós desejamos foi-nos dado por Deus. Não essa é tão fome, tremendo, é? E essa sede de conhecê-lo, é Ele mesmo que coloca isso em nós, segundo a Escritura em Filipenses 2:13. Isso mesmo, então estamos a falar sobre a revelação de Jesus Cristo e para começar vamos dizer certas coisas que a revelação não é. Para conhecer o que ela é, temos que saber o que ela não é primeiro, né? É isso mesmo. Tem aqui vários pontos, vamos ler para vocês. Yeah. Um deles é que a revelação de Cristo não é sobre o fim dos tempos, né? E nem coisas. Nem coisas. Isso é um ponto. Não é, a revelação de Cristo não é sobre o fim dos tempos, nem sobre coisas. A revelação de Cristo não é uma experiência única que recebemos e retemos. Quer dizer que ela é progressiva. Sim, aqui tem outra vez. A revelação de Cristo não é um evento único, mas é progressiva e contínua. Quer dizer que está sempre a crescer. Sempre a crescer. Yeah. Outro ponto, temos aqui. Não recebemos a revelação de Cristo através de qualquer experiência ou conhecimento religioso que temos. Então a experiência que temos de ministério não nos dá a revelação de Cristo. Você pode dizer assim, de ministério não nos dá a revelação de Cristo. Absolutamente não. Muitas pessoas pensam, mas eu já estou no ministério há tantos anos. E quando nós trazemos estas verdades, às vezes, que somos só confirmadores, irmãos. Mais uma vez, nós só somos confirmadores das verdades. Da verdade. E essa mensagem não é nossa, é do Espírito Santo. Pertence ao Espírito Santo. Mais ninguém. E você também pode pensar que nós falamos com palavras muito simples e persuasivas e que são fáceis de perceber, mas isso é a obra do Espírito Santo. A gente fala e confirma aquilo que o Espírito Santo está falando. Somos então só confirmadores da obra do Espírito Santo. Sim, Deus precisa do homem para falar, mas nós somos simplesmente vasos e confirmadores das verdades que o Espírito Santo está a querer trazer aos seus filhos. Outro ponto, a revelação de Cristo não é controlada por homem algum. Ninguém pode parar este movimento do Espírito de Deus. É isso. Mas ele opera com aqueles que querem cooperar com ele. Que estão aviáveis. Que estão aviáveis, isso mesmo. Aviáveis estão também, esqueci da palavra em português, que é submissos à vontade do Espírito Santo. É isso mesmo, é ponto muito interessante. A revelação de Cristo não é controlada pelo homem. Foi isso que disse. Ninguém pode parar este movimento do Espírito de Deus, porque é algo dele. A revelação de Cristo não é sobre as obras ou milagres de Cristo, nem o seu poder. Isso quer dizer que não é a respeito de Jesus de Nazaré. Nem vamos lá. Só um ponto. Queres falar sobre isso? Só Uma coisinha. Presta atenção. Que logo aqui nessa escritura, nessa afirmação que fizemos agora, e pelas cartas do apóstolo Paulo, que ele escreveu 14 cartas no Novo Testamento. E essas 14 cartas que ele escreveu, e escreveu sobre a revelação de Cristo,
ele só fala de Cristo depois da morte, sepultura e ressurreição de Cristo. Yeah. Ele diz lá em Coríntios que, primeiro de tudo, não usa palavras persuasivas, de sabedoria humana, persuadir uma pessoa com a sabedoria, com artimanha, com, como é que eu ia dizer, com astúcia. Isso é uma coisa do Espírito de Deus, essa é a primeira coisa. E ele diz que está determinado só conhecer Cristo e Ele crucificado. Ele diz, não propus saber nada entre vós. Não quero saber das vossas zangas, não quero saber dos vossos problemas, não quero saber das vossas exploits, das coisas que vocês fazem, mas estou determinado a saber conhecer somente Cristo e Ele crucificado. Porque nisso nos identificamos nós, não é? É aí que está a nossa primeira identificação. Ele morreu, nós morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Porque Ele é o nosso substituto. Aquele que não tinha pecado, se fez pecado para nós, para que nele. Nessa união, Fôssemos feitos. Hello, justiça de Deus. Aleluia. Vamos continuar com o nosso estudo, não vamos pular. Yeah. Nem todos os filhos de Deus têm a revelação de Cristo. Isso é muito duro. Por vezes encontramos pessoas que dizem que têm a revelação de Cristo, mas eu gosto do que o meu marido diz, e eu digo, se essas pessoas têm a revelação de Cristo, quando falam, O abrir da boca, as palavras deles negam. tudo. Porque quando a gente tem a revelação de Cristo, o que sai da nossa boca alinha Com a revelação. com esse conhecimento, não é? E essa afirmação que ela fez aqui, nem todos os filhos de Deus têm a revelação de Cristo, isso é muito importante, porque a salvação é para todo mundo. E todos aqueles que creem em Jesus são salvos. Mas nem todos aqueles que creem em Jesus têm a revelação de Cristo neles. Exato. Exatamente. Irmãos, não estamos a dizer que só nós dois é que temos a revelação de Cristo. Não. Fora de nós essa ideia. O nosso desejo é que todos venham ao conhecimento É de como Cristo. Paulo, Não é? aquela oração de Paulo em Efésios 1:17, para que todos venham ao conhecimento. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo vos deu o Espírito de sabedoria e revelação no seu pleno conhecimento. A revelação de Jesus Cristo não é a nossa aprovação mental das Escrituras. Eu concordo com as Escrituras. Isso não é a revelação de Cristo, não é? É isso. Quer dizer alguma coisa mais? Não. Agora vamos falar então o que é a revelação de Então, Cristo. o que é a revelação de O Jesus que Cristo? é essa revelação? Me diga você. Diga! O que é a revelação de Jesus Cristo? A revelação de Jesus Cristo é sobre Cristo como única vida do crente. Ouviste bem o que ela disse? Única vida do crente. Não é Cristo está vivo em mim. Cristo é a minha única vida. É uma linha muito fina. Muito fina, hein? Muito. Ele não está vivo em mim. Ele é a minha única vida. Porque se nós dissermos Cristo está vivo em mim, é como se nós fôssemos os controladores dessa vida, não é? Yeah. É uma linha muito fina. Como fosses dois, ele e eu. É como isso daqui. É como isso. Você não vai a um café, a um coffee shop e pedem, posso ter um copo e um café? Não. Um Tu copo de pedes café. um copo de café. Mas são duas coisas, o café e o copo, mas se tornaram Uma única vida. Isso uma é única vida. 1 Coríntios 6:17. Não é ele e eu, mas ele através de mim. Ele é a minha única vida. E ele é a única vida de todo aquele que crê nele. Mais uma vez, isso constitui salvação. Somos salvos pela sua vida. Como? Ele unido ao nosso espírito. Isso toma lugar no nosso espírito. Qual é o outro ponto que queres ler? A revelação de Cristo vem quando o Espírito Santo tem o direito de revelar o Cristo ao crente. Isso mesmo. Enquanto nós resistirmos, ele não se vai forçar a ninguém, não é? E o Espírito Santo é muito gentil, muito manso.
Jesus disse, quando Ele vier, o Espírito Santo, naquele dia, quando Ele vier, que dia era esse? O dia de Pentecostes. Yeah. Ele disse, nesse dia, conhecereis que estou no meu Pai, vós em mim, E eu em vós. Isso é uma obra do Espírito Santo. Ele não falará de si mesmo, Jesus disse, mas Ele tomará o que é meu E vos há de revelar revelar. Revelação é um atributo da alma, da mente. da mente. A revelação de Cristo é específica e definida, como dissemos, é sobre Cristo no crente. Como única vida. Hoje, quem Ele é. Yes. Não, hoje mesmo, agora mesmo. E quando você tem essa revelação, você pode pinpoint, pode ver nesse dia. Saber com exatidão Quando é que isso aconteceu? quando é que isso aconteceu. Para mim, foi em 1998. Para mim, foi em 1995. Há 6. Yeah. Estás a ver, irmão? Há uma data, uma coisa específica e definida. Já vou dizer, irmão, eu não queria outra coisa. Yeah. Nem que tivesse de permanecer para o resto da minha vida sozinha. E é isso. Conheci Jesus e não quero mais nada. A revelação... Ele tornou-se tudo em mim. E é isso. A revelação de Cristo deve ser compreendida com exatidão. Yeah, não podemos ser vagos sobre isso, Yeah. ou especular. Especular, não temos que ter uma raiz profunda, um conhecimento profundo e revelado. Isso é um conhecimento diferente, irmãos. Yeah. É um conhecimento diferente. Esse é um conhecimento da Revelado. quarta dimensão. Você sabe o que é a terceira dimensão? Que é o tempo, Limitado. espaço, Tudo que é e limitado, matéria. tempo, espaço e matéria. Essa é a terceira dimensão. Agora o conhecimento da quarta dimensão, que é do mundo do espírito, essa é a revelação de Cristo. Então a revelação de Cristo é introduzida ao crente através da pessoa do Espírito Santo. Ouviste bem? Ele é a única pessoa da Trindade que pode fazer isso. Já temos escrituras específicas, não sei se tem aqui marcadas, mas aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, entrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aquele que os amam. Yeah. Depois a gente já falou sobre essa escritura na nossa classe Anterior. Ele diz que as coisas de Deus nenhum homem conhece, só o Espírito Santo é que pode trazer revelação ao homem. Nós podemos estar aqui a falar, como eu digo, até a nossa língua cair, No chão. a não ser que o Espírito Santo revele isto que nós estamos a falar, Vai ser só conhecimento mental. O crente só terá a revelação de Cristo quando a desejar, mesmo tendo de pagar um preço. Mesmo tendo de pagar um preço. Yeah. Será que existe um preço para isto? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Ele fala sobre, em Coríntios, sobre as revelações que ele teve, e ele diz que lhe foi dado um espinho na carne devido às revelações que ele teve. E para que não me exaltasse, diz ele. Pelas experiências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E ele disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha para isto. E para que não me exaltasse pela experiência das revelações. Portanto, existe, isto é 2 Coríntios 12, 7 Até a o 10. versículo 10. Existe um preço para a revelação de Cristo. Vou lhe dizer, nós experimentamos isso muito. Para irmãos, não é que Deus tenha um plano diferente de filho para filho, mas todos levam diferentes rotas para chegarem ao conhecimento de Cristo e aquilo que Deus, ao propósito de Deus. Não é que Deus esteja a dar carne para uns e peixe para outros.
Mas é a rota que nós levamos. Yeah. Estamos prontos para pagar um preço sobre desta mensagem, Conhecimento deste profundo. conhecimento. Eu não quero mais nada para a minha vida, irmãos. Nós não queremos É isso. mais nada. Estamos prontos para ficar sozinhos, mas para prosseguir com este entendimento de Cristo. E Paulo fala sobre esse entendimento, ele chama de mistério. Mistério quer dizer que estava escondido e que precisa ser revelado. E quem é a pessoa que revela esse mistério? É o Espírito É o Santo. Espírito Santo. A tua revelação é sobre a pessoa de Cristo em nós. Em né? nós. E ele chama isso um mistério. Acordo com Colossenses 1, 26, 27, ele diz assim: um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e de todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Mais uma vez, a obra de conhecer Cristo, o mistério de Cristo, ou de ter o que nós chamamos a revelação de Jesus Cristo, é uma obra do Espírito Santo. Segundo o nosso irmão Paulo, em 1 Coríntios 2,9, olha o que é que ele diz. Queres ler aqui, Eu vou faz ler. favor? Ele diz assim: mas está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, sentidos físicos, né? Nós lermos a Bíblia, bom, e ouvir sermões e tudo. E não subiram ao coração, quer dizer, a mente do homem, o entendimento do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Sim, irmão, Isso é 1 Coríntios 2, 9 até 11. Nós não podemos conhecer a plenitude de Deus sem entender o que é uma vida crucificada. Nós iremos falar sobre isso um dia destes, né? Do mesmo modo, não podemos separar a revelação de Cristo dos seus sofrimentos. É isso. Há um preço. As coisas de Deus são, como é que eu digo, gratuitas, São de graça, mas não são cheap. não são, Mas não são... são baratas. Não são baratas. Há um preço. Quando a gente fala que são de graças, vocês pensam, então o que é que temos que fazer para isso? Eu vou dar um exemplo para isso, Se eu chegar ali no supermercado e dizer ao gerente do supermercado, quer dizer, todas essas pessoas podem vir aqui e tirar o que elas quiserem e você coloca isso na minha conta. Vocês chegam lá, muitos chegam lá e tiram tudo aquilo que eles quiserem e eles vão embora e digam que foi de graça. Para eles foi de graça, mas houve alguém que teve que pagar por isso. E neste caso? E neste caso fui eu. E assim também é nas coisas de Deus. Para nós é tudo de graça. Por causa da graça de Deus. Mas houve alguém, Jesus Cristo, que teve que pagar para que nós pudéssemos ter acesso a essas coisas. Agora, fazer só um comentário pequeno. Graça é o favor imerecido de Deus. As riquezas de Deus ao custo de Cristo. Tudo que o crente pode obter neste mundo é somente através da graça de Deus que se encontra na pessoa de Cristo. Lembram-se daquela escritura? Irmão, fortalece, como é que diz? Ser forte na graça. Forte na graça que está em Cristo. Isto é 2 Timóteo 2, 1. Vamos prosseguir aqui. Eu vou ler só essa coisa que nós escrevemos aqui, que é muito importante, que ele diz assim, se prestar atenção na escritura que começamos, diz assim, na escritura principal que usamos, que é Gálatas 1, 15, 16, vai haver que há Paulo usou uma palavra muito importante que ele usou, quando. Quando quer dizer que está relacionada com tempo, quando um tempo específico. Quando esse tempo, demonstrando que a revelação de Cristo toma lugar num tempo específico. Ele diz, quando aprova Deus que ele revelou o seu Filho em mim.
Ó, então há um tempo específico para a revelação de Jesus Cristo tomar lugar, porque Paulo diz, quando aprove Deus? Quando? Essa palavra quando relaciona-se com o tempo, É isso. não é? Ele diz, revelar o seu Filho, não a mim, mas em mim. Quando aprove? Quando? Tempo específico. Aprove Deus. Revelar o seu Filho em mim, não a mim, mas em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não fui esta igreja, aquela igreja, para este irmão, ele disse, não consultei a carne nem o sangue, isto é pessoas, mas está aqui, não consultei a carne e o sangue. Nem foi para aqueles que eram apóstolos antes de mim. Imagine que este indivíduo foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo e não tinha contato nessa altura com os santos da igreja, com João, com Pedro, Tiago, que era o pastor da igreja. Não. Ele conheceu estas verdades todas e ele disse... Cristo, ele diz lá que não fui ter com aqueles que eram apóstolos antes de mim, diz que só viu, eu acho que Pedro, deixa eu dar essa olhada, em Gálatas capítulo 1, eu penso que é versículo 15 e 16. 15 e 16, vejam só este relato ou relatório, não sei qual é a palavra exata, de Paulo. Ele diz assim, ouçam só isto, irmãos. Mas quando? Lembra da palavra quando? Tempo específico. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, não para mim, mas em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, quer dizer, pessoas. E depois ele diz, mas antes fui para Jerusalém, ter com que nem tornei a ir a Jerusalém, ter com aqueles que eram antes de mim, que eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então diz aqui, não podemos antecipar o tempo da revelação de Cristo. Todos temos que percorrer a nossa jornada. É isso. Até Deus fazer a obra de revelar até aquele tempo específico Cristo em nós. Não é? É isso. Isso não é uma obra do homem. A única coisa que a gente pode é ter o desejo. É isso, o desejo. Para isso, o crente deve estar pronto a abraçar novas verdades em Cristo e abandonar qualquer outro conhecimento religioso. Irmãos, eu vou-vos dizer, eu penso que morri 1000 mortes, porque eu já tinha tudo que eu pensava saber na minha mente. Já fazia a obra de Deus, mas quando tive esta, como é que se diz, challenge, este confronto com Deus, tive que fazer a mesma afirmação. Uma escolha. Que Paulo disse, eu não conheço. Eu sei coisas sobre ele, o que ele fez, mas eu não o conheço. É isso. Eu tive que dobrar os joelhos e dizer assim, realmente eu não o conheço. E é isso que você um dia terá que fazer. Se não tem a revelação de Cristo, você terá que um dia dizer, eu na verdade não conheço. E sabe que muitas pessoas, eu vou dar um exemplo do presidente do Brasil ou de Portugal, e você ouve nas notícias a falar sobre ele, ou lê nos jornais, ou ouve alguém falar sobre ele, e isso dá a impressão que você o conhece. Mas isso não é conhecê-los. Isso é saber sobre eles. Para conhecê-los, tem que ter uma experiência pessoal com eles. E eu vou fazer outra afirmação, que quando eles casaram, ou tiveram alguma festa, você não foi convidado. Por quê? Porque vocês não o conhecem. Assim também é com Cristo. Nós sabemos a história de Cristo. Eu conhecia a história de Jesus. Agora eu conheço o Jesus da história. Mais uma vez, a revelação de Jesus Cristo não tem nada a ver com o Jesus histórico. É quem ele é hoje, em si. Então, estamos a falar aqui do conhecimento, querer abraçar novas verdades.
E o próprio Jesus falou numa das parábolas sobre o antigo conhecimento, o conhecimento antigo, não poder coexistir com o novo, É isso. né? Onde é que está essa escritura? Está aqui, em Mateus 9, capítulo 9, versículo 16 e 17. Jesus diz assim: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, Yeah. porque semelhante remendo rompe o vestido e faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Está a falar sobre o conhecimento antigo e o conhecimento novo, não pode se misturar. Uma das coisas que Jesus mesmo queria, como eu disse inicialmente, era que o homem soubesse que ele realmente era o Filho de Deus. E ele confrontou os seus discípulos numa certa ocasião e ele perguntou: quem diz o homem que o Filho do Homem é? Quem é que eles dizem que é? Eles são João Batista, outros Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus virou-se para Pedro e perguntou-lhe: mas tu, Pedro, quem é que tu dizes que eu sou? Nós fazemos essa pergunta assim: quem é que você diz que Jesus é? Quem é Jesus para si? Quem é? Será que ele é só um curador? Ou você só o conhece como seu Salvador? Quem é que você diz que Jesus é? Quem é Jesus para si? Porque Jesus fez uma afirmação tremenda. Ele disse que era na revelação de quem ele era que a igreja é edificada. É edificada, é. Né? Ele disse: mas tu, Pedro, quem dizes tu que eu, o Filho do Homem, sou? E Pedro veio com aquela revelação. Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele disse: sobre essa rocha, sobre o entendimento de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja e as portas Do inferno não vão prevalecer. É isso, irmão. Estamos agora numa altura em que eu penso que mais que nunca Cristo tem que ser conhecido. Yes. Ele diz: se vocês me levantarem, eu irei atrair os homens. É isso. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Nós não podemos dar a revelação de Jesus Cristo. Nenhum homem nos pode dar a revelação de Jesus Cristo, mas o Espírito Santo pode. O Espírito Santo é o único que pode. Ele pode. Nós, a única coisa que podemos fazer é orar e pedir. Na oração de Efésios 1, 7, 17. Lemos nas Escrituras que o apóstolo Paulo teve essa revelação. Ele diz: quando aprova Deus revelar o seu Filho em mim,